Olá amigos, bem dispostos? Bem-vindos a mais um Cantinho do Consumidor. Hoje, após o ciclo de programas em que falámos de cláusulas contratuais gerais, hoje vou falar sobre trocas de bens. Pode ou não o consumidor exigir a troca de um bem que adquire? Muitas vezes, e agora nesta altura que estamos próximos do Natal, quando chegamos às grandes superfícies, geralmente para comprar, por exemplo, roupa, mas não só outros bens, escolhemos os bens, depois chegamos ao caixa para ir pagar e é-nos dito isto: precisa de um talão de troca? E nós dizemos, às vezes dizemos que sim, outras vezes que não, e quando dizemos que sim, dão-nos um talão para ir trocar depois, se quisermos, aquele bem. Outras vezes até nos dizem: olha, se quiser proceder à troca, tem 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias para proceder à troca, tenha que trazer este ticket, portanto, o fatura recibo, que é o comprovativo daquela aquisição daquele bem. E a pergunta que se faz é esta: tem ou não o consumidor direito a que lhe seja dado este período de tempo para troca do bem? Tem ou não o consumidor direito a esta troca, a esta possibilidade de trocar o bem? Bom, meus amigos, temos que distinguir aqui duas coisas. Uma coisa é quando o consumidor adquire um bem que depois verifica que tem defeito. Ou seja, o consumidor adquiriu um determinado bem, seja roupa, seja outra coisa qualquer, e depois de o adquirir, chega a casa e percebe que aquele bem, afinal, tinha um defeito. Defeito esse que, quando adquiriu, não se apercebeu, não lhe foi informado, não lhe foi comunicado que aquele bem tinha aquele concreto defeito. Outra coisa é o consumidor adquirir um bem que sabe que tem defeito porque lhe foi explicado que aquele concreto bem tinha um determinado defeito e por isso estava a ser vendido mais barato. Outra coisa é o consumidor adquirir um determinado bem que não tem qualquer defeito, mas ser-lhe dada esta possibilidade de, durante um determinado período de tempo, proceder à sua troca. Portanto, temos aqui três situações. Na primeira situação, em que o consumidor adquire um bem e depois esse bem vem-se a revelar com defeito, portanto, depois o consumidor percebe que esse bem tinha um defeito que não se apercebeu dele quando adquiriu, aqui o consumidor tem, efetivamente, direito quer à substituição do bem, quer à reparação do bem, quer à redução do preço que pagou por aquele bem, quer à resolução do contrato. Ou seja, a pôr termo àquele contrato, a receber o que pagou, a devolver o bem. Portanto, na situação em que o bem tem defeito, o consumidor, dentro do período de garantia, e o período de garantia para os bens móveis são 2 anos, dentro desse período de garantia, o consumidor tem direito, efetivamente, à reparação do bem, à substituição do bem, à redução do preço ou até à resolução do contrato. É um direito, portanto, do consumidor. Há outras duas situações, agora. A situação em que o consumidor adquire um bem que sabe que tem defeito, porque lhe foi explicado que tinha defeito, e mesmo assim adquiriu. Aqui, o consumidor não tem direito à substituição do bem. Porquê? Porque o consumidor, quando adquiriu aquele bem, sabia que aquele bem tinha aquele defeito. E por isso estava a ser vendido àquele preço, porque tinha aquele defeito e o consumidor comprou porque quis. Portanto, aqui, o consumidor não tem direito à troca do bem, nem à redução do preço, nem à resolução do contrato. A outra situação é aquela em que o consumidor, e agora acontece muito nesta época de natalícia, o consumidor adquire um bem, leva para casa, e esse bem não tem qualquer defeito, e o consumidor leva esse bem para casa e
é-lhe dito, quando está a proceder à sua aquisição, ao seu pagamento no caixa, que o consumidor tem direito à sua substituição por outro, no prazo de X tempo, bastante para isso trazer o talão de troca ou aquele documento, aquela fatura comprovativa da sua aquisição. Aqui, isto é um direito do consumidor reconhecido na lei ou é uma simpatia, uma gentileza do agente económico? Meus amigos, isto aqui não é um direito do consumidor. É uma simpatia, uma gentileza dos agentes económicos. Ou seja, os agentes económicos, para fidelizar e numa operação, digamos, de marketing junto dos consumidores, porque sabem que os consumidores muitas vezes trocam de opinião, compram, mas depois deixam de gostar, e afinal, que levei para casa, falei com a mulher, afinal, aquelas calças até não ficavam bem, aquela camisola não fica bem, olha, até não é bem o meu número, e querem depois trocar. Outras vezes até adquirem para oferecer a alguém e depois, imaginem, agora no Natal, oferecem aquela camisola a alguém e depois aquele alguém até vai receber outra camisola igual, comprada na mesma loja, dada por outra pessoa e portanto vai ficar com duas. Ou então descobri, que às vezes acontece, levo os sapatos para casa e afinal descobri que tem lá uma caixa com os sapatos exatamente iguais que comprei noutra loja porque já nem me lembrava, tinha tantos sapatos que nem me lembrava daqueles. Os agentes económicos, percebendo isto, optam por uma atitude, digamos, de marketing junto dos consumidores, que é permitirem que os consumidores troquem os bens adquiridos num determinado período de tempo. Nestas situações, isto é uma simpatia do agente económico. Ele não é obrigado a exigir a troca. O agente económico vendeu àquela pessoa aquele bem. Ela quis comprar aquilo e ele quis vender aquilo e aceitou o preço. Portanto, levou, está pago, acabou. Não tem que trocar. O agente económico troca porque quer ser simpático e permitir e ter aquela gentileza para com o consumidor. Isto aplica-se mesmo em épocas de saldos. Em época de saldos, a única coisa que está em saldos é o preço, não é qualidade, nem é mais nada. Ok? Portanto, meus amigos, estejam atentos. Voltamos a estas temáticas para a semana. Até lá, um grande abraço. Fiquem bem.